Em vez de a gente gerar mais produtividade e capacidade de competir com o mundo, nós diminuímos isso. Então, nossos juros é super alto, a gente cobra um monte de imposto e a gente ilude o trabalhador. Olha, você pode trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu vou avisar o trabalhador. É mentira, é mentira. Do ponto de vista político, eu tenho que juntar as ideias. Então, eu criei a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, que é a Valete, um aplicativo, uma rede social própria para criar novas ideias. Nós criamos o Movimento Brasil Livre, onde a gente experimenta essas ideias através do ativismo, e o Partido Político Missão, em que nós institucionalizamos essa ação política. Então, toda a experiência da pessoa que vive as nossas ideias, ela é uma experiência que faz sentido, ela é coerente. Ela participa da produção das ideias, das discussões, dos fóruns de debate, ela vai para a aplicação nisso no mundo real, fazendo ativismo. E eu acho que ser um político sem antes ter sido um ativista é como jogador de futebol que não participou da categoria de base. Você tem que aprender a protestar na sua cidade, pressionar um vereador no teu município. Se você não fez isso, você vai ser um político incompleto. Então, e ao mesmo tempo, você nunca vai ser apenas um ativista se você quiser mudar o Brasil. Você tem que entrar no jogo político, participar das eleições, vencer eleições, participar de debates. Então, agora nós temos condições de fazer isso. E havia uma demanda, tanto que a própria pesquisa Atlas demonstrou que o Partido Missão, com apenas 5 meses de vida, já era o 4º partido favorito dos brasileiros. Então, havia uma demanda reprimida por um projeto desses. Então, nós estamos entregando um projeto que é completo, e nesse sentido, o futuro para a gente será muito diferente do futuro da maior parte dos partidos brasileiros. Por que eu falo entre aspas? Porque eles não são partidos, são legendas. Se o Kassab vem aqui participar de um debate, uma discussão com você, Yuri, ele vai falar sobre como ele pode ou não apoiar o governo Lula, ou pode não apoiar o governo Tarcísio, ou seja, o Kassab não tem um partido. Ele tem uma legenda que ele troca favores com os outros. Nós temos um partido, e isso é diferente. E aí eu respeito ainda quem é partido. Eu posso discordar essencialmente do PSOL. Mas é um partido, eles têm ideias e defendem as ideias deles. E aí eu quero participar do debate público enfrentando eles. Quem mais são partidos na sua avaliação? O PT é um partido. O PT é um partido de verdade, é um partido corrupto, é um partido com práticas criminosas ao longo da história dele, mas ele é um partido, ele defende teses, defende ideias, é oposição aos adversários dele. Agora, eu falar que MDB, PSD, PL, PP, União Brasil são partidos, isso é piada. Tanto que no Maranhão eu visitei cidades que eram administradas por todos eles e todos faziam campanha por Lula. Entendeu? Então qual o sentido disso? Não tem sentido. Lari? Pré-candidato, a gente estava aqui, abrimos, né, as nossas perguntas sobre as pautas do dia a dia. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Principalmente a pauta que deve dominar os próximos dias, até as eleições, que tem sido uma bandeira do Palácio do Planalto, ali dentro do Congresso Nacional também, que é o fim da escala 6x1. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor, né, enquanto pré-candidato, se tem partes que lhe agrada ou não, e como tem sido aconselhado também os deputados e senadores, não necessariamente do partido, que é um partido novo, mas que, né, do antigo MBL, que andam junto com o senhor nessa esfera política, digamos assim. Eu não fujo de perguntas dessa, eu digo isso porque eu fico vendo o meu concorrente no campo da direita, o Flávio Bolsonaro, avisar que ele não tem nenhuma posição sobre nada em termos econômicos, né? E lógico, ele tem medo de perder voto e isso trai o eleitor dele. O Flávio Bolsonaro não tem coragem de falar sobre isso. Nós somos contra essa alteração à lei e eu aviso para o trabalhador que está assistindo essa entrevista, você está sendo enganado. A discussão não é se você vai trabalhar mais ou menos recebendo o mesmo dinheiro. A discussão é se vai passar um projeto e aí você não terá mais o seu emprego. É basicamente isso. Porque nós já temos um país que está fora das cadeias globais de produção. Ou seja, as empresas brasileiras estão sendo tiradas dos processos internacionais de fazer um carro, de fazer um equipamento para um celular. A gente está ficando isolado e estamos primarizando a economia. Ou seja, a gente está vendendo soja, minério de ferro. Nós estamos ficando um país com empregos que pagam menos. Em vez de a gente gerar mais produtividade e capacidade de competir com o mundo, nós diminuímos isso. Então, nossos juros é super alto, a gente cobra um monte de imposto e a gente ilude o trabalhador. Olha, você pode trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu vou avisar o trabalhador. É mentira. É mentira. Estão te enganando, estão te enrolando. O Lula está fazendo isso. Igual ele falou que a taxa da blusinha não ia aumentar o preço das mercadorias, só para ele ganhar o voto, te iludindo na eleição e vencer a eleição. E a direita, que deveria ser corajosa, fazer oposição, não tem coragem de enfrentar. Aí, muito provavelmente, eles vão votar favorável, ainda vão avisar assim, olha, não caímos no truque do PT. Só que milhões de pessoas podem perder emprego, empresas brasileiras podem perder competitividade, o empresário brasileiro perde força, mas em compensação a direita não caiu no truque da esquerda. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar numa política que não seja, assim, brutalmente honesta e sincera. Então eu posso perder votos com o que eu estou falando aqui, mas eu prefiro perder o voto, falando a verdade, do que ganhar o voto e depois eu ter que fingir que eu meti o louco no período eleitoral. Eu não acredito nisso.
Isso me remete a uma comparação que você mesmo, que o senhor mesmo já fez, com Javier Milei, com o que foi a campanha dele na Argentina e o que tem sido o governo dele, a forma dele de governar. O quanto que um governo Renan Santos seria uma versão brasileira de Javier Milei? O que o senhor admira e o que o senhor faria melhor do que Javier Milei tem feito na Argentina? É uma grande pergunta, Yuri, porque ele pegou um país quebrado e um país sem esperança. E acho que a virada da esperança na Argentina começou na vitória da Copa do Mundo. Aí, para mim, seria muito bom se o Brasil ganhasse, para a gente ter uma virada de esperança no Brasil. E o Milei, ele assume o país, né, nesse momento estranho, e durante o período eleitoral, ele fez o que eu acabei de fazer agora. Ele avisou, olha, eu vou fazer reformas que muitas pessoas vão dizer que são impossíveis de se fazer, que vai fazer as pessoas sofrerem, e sim, no começo vai ser difícil, mas eu prometo que no médio prazo, longo prazo, vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer justiça através dessas reformas. Ele fala da la casta, que são os privilegiados. Eu vou mexer com os privilegiados, com os políticos privilegiados, com os magistrados privilegiados. E, pois bem, eu falo a mesma coisa. Há uma tradição, porque, assim, eu também quero avisar o eleitor, a pessoa que está nos assistindo agora. Os políticos não fazem propostas, eles falam com os marqueteiros deles e os marqueteiros avisam o que é popular de se falar no meio de uma câmera. E aí ele não vai falar, por exemplo, de uma PEC que nós já protocolamos, que altera o regime fiscal brasileiro. Que é uma PEC que faz novamente uma reforma da Previdência, porque vai precisar mexer. Nós já protocolamos, desculpa, só para explicar aqui para quem está nos vendo, pelo deputado Kim Kataguiri, que é o atual deputado que o Missão tem, foi eleito na época pelo União Brasil, né? Exato. E pôde migrar para o Missão agora. Então ele protocolou, exatamente, essa é uma PEC que altera regime previdenciário e assim, quem falar para você que não vai fazer reforma nisso está mentindo, que altera as indexações e as vinculações, que são temas muito difíceis de explicar, acho que a gente nem tem tempo de explicar aqui, mas que são temas que vão ter uma resposta muito forte da esquerda e dos sindicatos. E aí todo político vai falar com o seu marqueteiro e vai falar, não, isso é impopular. O Milei falou na Argentina, olha, eu vou fazer, eu vou comprar a briga. E eu falo a mesma coisa, nós precisamos comprar essa briga e quem fugir da discussão está mentindo. Mas o que eu aviso também, vou comprar a briga, pode soar difícil no começo, mas depois de um ano eu vou poder trabalhar nas alíquotas dos impostos e eu vou poder trabalhar na queda dos juros. E aí o seu dinheiro vai valer mais e o produto vai custar menos. Aí você vai sentir que você está ganhando mais dinheiro, você vai ter mais capacidade de pagar suas contas e de viver melhor. O que eu aviso é o brasileiro, né, o corpo da economia brasileira é um corpo doente. E você não vai resolver um corpo que está doente dando sorvete para ele. O Lula ficou oferecendo sorvete para o corpo doente. Toma agora um Vale Gás, toma uma energia elétrica. E o Flávio, ele não fala nada. Não vou falar nada, tá, doente? Eu vou ficar quieto porque uma hora você vai sair andando. Dica, não vai sair andando, o corpo vai morrer e eu vou ter que dar um remédio muito amargo. Mas depois do remédio amargo, o corpo vai voltar a funcionar. Larissa? Pré-candidato, eu queria entrar em alguns assuntos que também têm sido pauta, principalmente no Congresso Nacional, e que eu tenho visto alguns posicionamentos do senhor nas redes sociais. Eu queria saber a opinião do senhor, por exemplo, sobre o PL da misoginia e outros textos também que nos últimos tempos têm focado em tentar evitar a violência contra a mulher, que tem sido crescente no nosso país. O senhor é contra esse PL? O porquê? Qual que o senhor disse dessa necessidade de tentativa de se aproximar das mulheres? Como fazer esse caminho num público que, até onde a gente tem acompanhado, não tem uma preferência direta pelo senhor pelos últimos posicionamentos? Grande pergunta. Veja, quando eu rodei o interior do Maranhão, quando eu rodei o interior do Ceará, fui em cidades tomadas pelo Comando Vermelho, quando eu fui no Rio de Janeiro, absolutamente nenhuma mulher me parou para falar que estava muito preocupada com o avanço da misoginia em redes sociais. Elas estavam preocupadas que o filho delas estava sendo assaltado, que a filha delas estava sendo assaltada, que ela estava sendo assaltada. Falou, por favor, acaba com esses bandidos. Inclusive, as pesquisas demonstram que há uma preocupação com a violência, ela é enorme. Está sempre violência e corrupção dentre as maiores preocupações do brasileiro. Ela também está preocupada se a escola que o filho dela está estudando está alimentando bem a criança, e se a criança está aprendendo, e se ela vai ter um transporte bom para ir e voltar do trabalho dela, porque essa mulher, em geral, uma mãe solteira, cujo pai, em muitos casos, não paga a pensão e ela é obrigada a cuidar da vida. Essas são preocupações materiais e concretas. Só que a gente chega nas redes sociais e vem essas discussões do movimento feminista, que olha, nós precisamos discutir a misoginia. O que isso gera? Perseguição a pensamento diferente em redes sociais, ou como eu vi num concorrente de vocês na televisão, algumas especialistas falando que se um homem interromper uma mulher num ambiente de trabalho, isso é misoginia. Pois bem, sendo misoginia, isso seria equiparado à injúria racial, crime inafiançável. Então nós começaremos a ter, vamos dizer, empresas se preocupando em talvez não contratar mulheres,
pessoas evitando relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos com medo de uma criminalização das relações. Então, em vez de a gente focar no que realmente interessa às mulheres, nós criamos espantalhos e ficamos focados nesses espantalhos. Eu não consigo acreditar nisso. E aí eu vejo, né, a esquerda interessada em obter votos, fazendo demonstração de virtude no Congresso. Agora vai acabar a misoginia. E a direita covarde votando junto com medo de perder voto entre as mulheres. Eu volto para a minha mesma posição para esse caso 6x1. Quer ajudar as mulheres a não serem alvo de violência? Vamos aumentar as penas para qualquer crime violento contra a mulher. O marido bateu na mulher, vamos aumentar a pena porque a pena não está alta. Pai que não paga a pensão, e isso é assim, a típica família brasileira é uma mãe solteira com um cara que está evitando pagar a pensão. Pai que não paga a pensão, as penas têm que ser muito altas, até porque às vezes ele vai preso e aí tem a remissão da dívida. Tem que pagar e tem que ser preso porque botou o filho no mundo, tem que cuidar. Inclusive, é legal a gente estender um pouco essa pergunta. Há um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que cometem crime no Brasil são filhos de famílias que não têm a presença paterna. Ou seja, o pai não está presente com essa criança, ainda gera um menino que acaba sendo disfuncional e acaba cometendo crimes violentos, perpetuando um ciclo de violência. Então, a mulher sofre muito nisso. Então, vamos atingir essas áreas? Vamos atingir áreas que são centrais para melhorar a qualidade de vida da mulher? Eu prefiro fazer isso do que só fazer esse discursinho meio bonitinho, que para mim não vale nada. Então, Se inscreva no Valor e Liberdade para ver mais cortes. Juntos vamos transformar a mentalidade do brasileiro e melhorar o Brasil. Até o próximo vídeo.